do exemplo número 13 agora, continuação do vídeo anterior. Então, determine a fração geratriz das dízimas periódicas compostas. Relembrando, dízima periódica composta é quando, além dos algarismos que se repetem infinitas vezes após a vírgula, tem um outro que não está se repetindo, que no caso é o primeiro que vem após a vírgula. Então, no item A é o algarismo 2, ele não está se repetindo. Quem está se repetindo é o 6 e o 5. E no item B é o 3. O algarismo que se repete é o 7 e o 3 não se repete. Bom, quando nós temos uma dízima periódica composta e nós precisamos determinar fração geratriz, nós vamos chamar esse número inicial de x, assim como fazemos nas simples, porém, nós vamos analisar o seguinte, são dois algarismos se repetindo após a vírgula, o 6 e o 5. E eu tenho um algarismo aqui, que não se repete, que também está após a vírgula. Então, 1, 2, 3. Eu tenho que multiplicar esse número por 1000. Então, vai ficar 1000x igual. Quando eu multiplico esse número por 1000, essa vírgula, ela anda 3 casas. Então, 1, 2, 3, ela para após o primeiro algarismo 5. Então, vai ficar 3.265, 65 infinitas vezes. E desse número, nós vamos multiplicar, nós vamos subtrair o 10x, para que esse 2 aqui, não esteja mais após a vírgula. Então, vai ficar menos 10x. Multiplicando esse número aqui por 10, a vírgula para depois do 2. Então, vai ficar 32,65, 65 e 3 pontinhos no final. Bom, vamos passar o tracinho aqui e colocar o resultado embaixo. 1000x menos 10x. Bom, 1000 menos 10, nós sabemos que é 990x. O que tem após a vírgula nos dois números é igual, olha, 65, 65, 65, 65, 3 pontinhos no final, indicando que são infinitos, 65. Então, eu posso cancelar. Então, o que sobra? 3.265 menos 32. Então, 5 menos 2, 3, 6 menos 3, 3, 2 repete e 3 repete. Nós vamos dividir esse número por 990. Bom, dividindo por 990, nós temos o seguinte, 3.233 e 990. Será que eles têm divisores em comum? Bom, eles não são... o 990 é divisível por 3, mas o 3.233 não é divisível por 3. Nós podemos verificar utilizando o critério de divisibilidade, que é estudado lá no 6º ano. Divisibilidade por 3, a soma dos algarismos forma um número múltiplo do 3. Como eu tenho 3, 3, 3, mas eu tenho 2 aqui no meio, então a soma dele não será um múltiplo do 3. Então, esse número também não é. Bom, mas o 990, ele poderia ser divisível, ele é divisível por 3, por 10, por 11, por 9, só que o 3.233, ele não é divisível por 3, então também não é por 9. Será que ele é divisível por 11? Nós vamos verificar que também não, porque 33 é múltiplo do 11, se aqui fosse 33 também, esse número completamente poderia ser múltiplo do 11, mas como ele está escrito aqui, não será. Portanto, nós vamos dizer que a fração geratriz é 3.233,990 avos. No item B, eu tenho menos 0,3777. Nós chamamos esse número de x. Eu tenho o algarismo 3 aqui,
após a vírgula, ele não está se repetindo. Então, e tem apenas um algarismo que se repete infinitas vezes, que é o 7. Então, nós vamos multiplicar por 1, 2, porque a vírgula precisa parar aqui, ó, após o primeiro 7. Então, nós vamos multiplicar esse número por 100. Então, 100x é igual a menos, não notem que o número é negativo. A vírgula anda 2 casas para após o 7, mas antes da vírgula era 0. Então, esse 0 some. Vai ficar 37,777 reticências no final. Desse 100x, nós vamos subtrair o 10x. Porque, olha, eu tenho 13 aqui. Esse 3 precisa ficar antes da vírgula. Após a vírgula, vai ficar apenas os algarismos que se repetem. Então, menos 10x, que é igual. Lembrando que o 10x é negativo, então permanece negativo. E esse sinalzinho de menos aqui, ó, ele vai fazer regra do sinal aqui. Então, multiplicando por 10, a vírgula para após o 3. Fica 3,777, 3 pontinhos no final. Nós vamos cancelar o que vai após a vírgula, porque são iguais e a diferença entre eles é 0. E aí nós temos 100x menos 10x é 90x. E só aqui menos e menos fica mais, aqui é negativo, então permanece negativo. 7 menos 3 é 4 e 3 repete. Então, 90x é igual a menos 34. Nós vamos dividir por 90. Então, vai ficar x igual a menos 34 é par e 90 também é. Então, nós efetuamos a divisão por 2. 34 dividido por 2 é 17 e 90 dividido por 2 é 45. Então, menos 17,45 avos.